Ai, ai. E aí, pessoal? Lê aqui. E vamos lá. Quero falar um pouquinho, assistir e quero falar sobre Flop Azul ou Besouro do Flop. E vamos lá. Tem bastante coisa pra falar desse filme, só que infelizmente nada tão relevante pra falar do filme em si. Isso já diz um pouco sobre o filme, mas muito mais sobre a situação. Então vamos falar um pouquinho, já tirar o elefante da sala, falar do porquê esse filme ele está flopando, tendo uma bilheteria tão baixa. E não é tanto mérito do filme, né? Entre aspas, né? Mérito entre aspas. Os filmes da DC estão indo ruins porque é a consequência do universo cinematográfico da DC, que não teve boas escolhas, não teve bons filmes, não soube trabalhar tão bem os personagens. Então, um universo onde os seus grandes são fracos, imagine os seus pequenos. Então, nitidamente a gente tem que ter essa pequena noção de que o sentimento das pessoas ao acompanhar a DC é diferente da vermelhinha, né? A azulzinha, infelizmente, está um pouquinho para baixo. Então é muito comum as pessoas estarem um pouquinho desanimadas, não quererem dar tanta chance. Vamos lá, não tem como não falar da Marvel, né? Porque a Marvel é onde tem os maiores acertos. Por que você acha que as pessoas deram chance pra Guardiões da Galáxia? E você acha que Guardiões da Galáxia viraria o que foi? Porque se ele fosse apenas um filme comum, mediano, eu acho que o público geral tá pesando mais com a DC, porque a DC, as pessoas não têm uma imagem tão forte, tão afetiva com a DC. Ah, mas teve Coringa, teve The Batman, que são os grandes nomes. Quando você conhece a empresa, confia na empresa, gosta do universo cinematográfico, foi isso que fez o universo cinematográfico da Marvel dar tanto certo, né? Que é dar as pessoas quererem assistir até mesmo os pequenos heróis ou os heróis que elas não conhecem. Ao ponto que eu vou mostrar uma coisa aqui pra você. A bilheteria de Shang-Chi, 400 milhões. Vamos lá. Bilheteria, Shang-Chi, vamos agora, Viúva Negra. A Viúva Negra foi horrível, mas ainda assim. Eternos, 400 milhões. Vamos, bilheteria. Olha, Adão Negro. Ah, e dica. Entre a Shazam 2, Deus me livre. Por exemplo, entre Shang-Chi e Eternos, eu preferi Adão Negro. Então, pessoal, é a questão mais de percepção do público. O público só não tá tão engajado com a DC, né? Pro público mais comum, a DC só existe os grandes nomes. Então, nomes menores, nomes que as pessoas não conhecem, a pessoa não quer dar tanta chance assim. Principalmente porque a roupagem do filme é muito genérica, é muito clichê. O filme, ele é muito clichê, ele é muito genérico. O filme só me surpreendeu uma vez, e é porque eu não achei que o filme teria coragem de fazer o que ele fez, mas ele teve. Aí quando eu fui analisar o contexto geral, é porque eu fui assistindo querendo gostar, então eu fui esperando com a expectativa lá embaixo. Só que agora eu posso te fazer uma pergunta, que é aquela de $1 bilhão. Não vai ser, porque ser clichê e ser genérico não é ruim. Mas por que muitas vezes ser clichê e genérico as pessoas veem como um demérito? Porque quando você fala, eu já vi isso 1 milhão de vezes, desculpa, meu amigo, isso só diz sobre você, não diz sobre o filme. Tem aquelas pessoas que assistem um filme por semana, e tem aquelas pessoas que assistem um filme por mês. Tem aquelas pessoas que assistem só o que tá lançando e não tá se preocupado em pegar filmes antigos. Então quando você diz, eu já vi isso 1 milhão de vezes, isso não diz sobre o filme, diz sobre você. Então, o que a gente pode dizer sobre o filme, ou sobre filmes clichês como o Besouro Azul, é simples, na verdade. Os erros aparecem mais, infelizmente. Vamos lá, eu vou dar um exemplo bobo, mas é que eu acho que é um exemplo. Eu não sei porquê, sempre quando eu vou dar um exemplo de algo muito abstrato como entretenimento, eu jogo automaticamente pra comida, né? Mas é porque sabor, experiência, tal, padrão. Pense na sua mãe, na comida que a sua mãe faz todo dia pra você. Arroz, feijão, bife, frango, o que você mais gosta que a sua mãe sempre faz. Se a sua mãe muda um pouquinho o tempero, você sente. Porque você sabe como é o gosto daquela comida que você come todo dia. Aí você vai por um restaurante chique, um restaurante que você come lá uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. E você acha que você vai saber se o chefe mudar o tempero? Você vai saber, até mesmo pode estar. Aí outra coisa, às vezes você vai comer uma comida exótica. Porque às vezes as pessoas, olha, nossa, essa comida exótica aqui tá estranha. Só que olha só, essa comida exótica, camarão, não sei o que o pessoal coloca. Eu não gostei tanto disso daqui, mas gostei disso daqui. Aí você vai comer a comida da sua mãe, aí você sabe todo o gosto da comida da sua mãe. Aí quando ela erra um pouquinho. O que esse exemplo ele quer dizer é que quando você vai assistir algo que você já tem muita concorrência, os erros ficam muito evidentes. Porque o clichê, ele
o clichê, ele tem esse demérito porque tem muita coisa pra você comparar. E quando tem muita coisa pra comparar, você cria uma expectativa e os erros desses filmes ficam muito evidentes. Então, o que acontece com o Besouro Azul, pelo menos na qualidade dele, é que agora, vamos lá. Shang-Chi, vou comparar com Shang-Chi, que foi um dos meus filmes favoritos da fase 4 da Marvel, demérito da fase 4, né? Eu diria que esse filme aqui é nível Shang-Chi de qualidade. Ah, eu gostei mais de Shang-Chi. Ok, mas é porque esse filme, ele é um tom mais família, ele é um tom mais galhofa, um pouquinho mais caricatural, e ele é um filme engraçado, muito mais engraçado que Shang-Chi. Então, como eu valoro mais rir do que me emocionar, esse filme aqui eu gostei muito mais, porque eu ri, eu não gostei muito, mas é eufemismo, né? Eu gostei mais, ou até do mesmo nível que Shang-Chi, porque ele me fez rir. Então o que acontece? Os principais erros de Shang-Chi é na sua construção inicial um pouco lenta. A construção inicial de Besouro Azul no começo é um pouquinho lenta também, demora para encaixar. Tem um drama familiar, igual tem um drama familiar. No caso de Shang-Chi é um conflito de gerações, aqui ao contrário, é a beleza da família. Já vamos entrar sobre isso. Então, ao chegarmos exatamente nisso, o maior demérito, tanto do filme do Shang-Chi quanto do filme do Besouro Azul, é a sua reta final, que é horrível. E aí que tá. Eu não sei qual dos dois a reta final é pior, mas eu acho que a reta final do Besouro Azul é muito ruim. Meu amigo, nossa, que reta final horrorosa. Muito, muito ruim, de verdade. Nossa, eu vou falar qual aqui, ó. Dá um puladinho no spoiler, 30 segundinhos no spoiler, né? Clica aí na tela. Eu preferia 1000 vezes o final de Homem de Ferro 1 do que o final que teve, tá bom? Muito. Ah, mas não faz sentido. Amigão, já mostrou que a armadura luta pelo usuário. Eu preferia 1000 vezes, tá? Do que aquilo que aconteceu. E ainda se fosse estilo Homem de Ferro 1, teria ficado melhor, teria mais combate. O próprio coisa que acontece teria mais impacto, minha opinião. Então esse tom muito grandioso que teve no final não foi tão legal, né? Porque o começo do filme, vamos lá para os méritos agora do Besouro Azul, é muito família, é muito honra, é muito amigável, é muito familiar, gostosinho, bom, padrão, clichê. Então não tem como você usar. Então é um filme comum. Só que os erros do filme evidenciam muito mais, não evidenciam os acertos. Vamos lá, as piadas do filme. Tem muita piada boa, mas tem muita piada ruim. Quando você faz um filme clichê, infelizmente, você perde aquela noção de os seus erros vão estar proporcionais aos seus acertos. Porque tem muito filme clichê que é bom, é bem feito. Então quando você faz um filme igual Besouro Azul, infelizmente, você, ao já estar tendo a facilidade de fazer uma história clichê, você não pode errar tanto quanto você errou nesse filme. Então ele é um filme comum, clichê, mas um pouquinho pra baixo, tá bom? Então vamos parar de falar mal do coitado e vamos falar bem do filme. O filme merece o que aconteceu com ele? Não, pra mim ele merecia 400 milhões, padrão Marvel, padrão DC, tá do mesmo nível, senão vai ter gente que vão até mais gostar mais desse filme, porque ele é mais engraçado. Meu pai, por exemplo, que eu assisti com ele gostou mais desse filme do que, por exemplo, do Shang-Chi. Esse filme ele é mais engraçado, então por ele ser mais engraçado, pro grande público em geral, ele seria melhor. Então vamos lá. Então, os principais acertos são Família Latina, referências a Maria do Bairro e homenagem a Chapolin. O resto é neutro. E, bem, desculpa, não tem muito o que fazer não, tá? É isso, é clichê. Não tinha o que falar aqui. O que eu tinha pra falar, eu podia falar mais algumas coisinhas técnicas, alguma coisinha de gosto que eu não achei tão legal, ou como eu gostaria que fosse o filme, mas é pueril. O filme não vale isso tudo. Não é tipo um filme dos Tartarugas Ninja live action, que ele vai para aqueles extremos, uma hora é muito bom, uma hora tá muito ruim. Se eu pudesse dar algumas críticas assim pontuais, gostaria que a luta final fosse melhor, gostaria que tivessem mais lutas, e eu gostaria que a mítica que foi estabelecida lá, quem assistiu vai saber, fosse mais explorada, né? Fosse mais explorado, que aquela mítica anterior de super-heróis, sabe? Seria legal se tivesse focado um pouquinho mais nisso, para ter uma simbologia própria do Besouro Azul. O punch que teve no final, infelizmente, não vai ter um filme 2, e é isso que nós temos, um filme medíocre, que sofreu pela incompetência da sua empresa e pelo desgaste do público perante os filmes da empresa, não do filme geral de super-herói. E é meio até estranho você ir assistir, né, Besouro Azul. Agora eu vou falar um pouquinho mais pessoal. Quando a gente assiste um filme, vamos lá. Desculpa de novo, gente. Não vou comparar de novo com The Batman. Vou comparar com Guardiões da Galáxia, porque o tom é mais parecido, né?
quanto mais identificação você tem nesse tipo de filme, mais você separa e mais você universaliza a experiência. O tom do filme, ele é um tom que não agrada tantas pessoas. E eu fico até triste, porque os erros desse filme estão bem aparentes. São algumas falas, uma falta de sutileza aqui, uma maturidade no roteiro aqui, talvez uma liberdade criativa que não foi dada ali, o tom que eles quiseram dar ou tentaram dar para a transformação ser um pouquinho mais aterrorizante, mas eles falharam, alguns timers de piada. Parece um filme de começo da era de super-heróis, só que aqui é onde a gente já tá muito avançado. Já estamos muito avançado, e fazer um filme com esses erros pontuais não é legal. Porque a gente já tem vários filmes que tratam essa temática muito bom. E o pior de tudo é que quando os erros ficam muito evidentes no arroz com feijão, você tem uma repulsa maior. Se esse filme fosse ousado, se esse filme fosse ousado e diferente, todos esses erros que eu apontei, que eu senti, eu seriam passado pano. Todos. Porque tem aquela sensação de você sente, eu não gostei disso, mas eu não vejo como melhorar. Eu não vejo como fazer diferente. Ou eu não gostei tanto disso, mas como eu gostei muito daquilo que anterior, isso daqui se torna um ponto neutro. O que não acontece tanto, gente, nesse filme. Então, no bruto, pequenos erros em filme clichê são vistos como grandes erros. Pequenos erros em filmes mais diferentes, ousados, são às vezes vistos como neutro. E infelizmente, é disso que Besouro Azul sofreu, né? Eu acho que faltou um pouquinho de maturidade para atingir o grande público. Para atingir o grande público, ou até mesmo um pouquinho mais de falta de noção para focar única e exclusivamente nas crianças ou no público mais jovem, igual o Tartarugas Ninja fez. Então esse meio termo para um filme clichê já não é legal, infelizmente. Bom, eu acho que esse é se eu fosse falar assim, um dos maiores erros que os filmes de super-heróis estão cometendo é muito orçamento, que faz os filmes terem que ter muito lucro, o que faz os filmes ficarem enlatados e não poderem experimentar. Talvez se esse filme fosse até um pouquinho pior, mas ele tivesse experimentado uma fórmula diferente, a experiência seria mais gostosa de assistir, ao menos isso, né? Então, quanto mais enlatado parece o filme, porque ele tem que fazer bilheteria, então o pessoal não quer usar muito, né? Principalmente agora, a DC tá vindo de vários errinhos, vários flops. Então, como ela tá vindo de vários erros e vários flops, ela não tem esse espaço para testar coisas novas. Igual foi Guardiões da Galáxia, como foi Homem-Formiga, como foi Shang-Chi, Eternos. Quando você tem grandes acertos, isso lhe permite ousar um pouco mais. E o que a gente vê aqui é, infelizmente, não deixando ousar. Algo que eu falei que eu senti muito nesse filme, parece que tem duas direções nesse filme, muito parecido com o filme do Multiverso da Loucura. Parece que tem duas totalidades, tá? E se eu puder fazer um elogio à cena final dele se unindo com o Besouro Azul de verdade, que tem a cena lá que acontece, que se você assistiu você vai entender do que eu tô falando. Mas que cena linda, linda. Vamos lá, melhores personagens. Personagem mais importante, pai, mais importante. Não necessariamente o que eu gostei mais. Personagem muito impactante com a ótima atuação. Irmã. No começo eu tava achando ela meio chatinha, meio caricatural, mas nos momentos de drama ela entregou muito, que fez a atuação que eu senti dela anterior ficar ainda melhor. Personagem ok. A avó foi um personagem ok. As piadas que fizeram com ela fez sentido, foram piadas legais, inteligentes, talvez um filme melhor, até revolucionárias. É um filme que eu nem diria, saiu na... Não, gente, não tem muita coisa que salve esse filme da mediocridade. Tem muito erro na mediocridade. Eu acho que teria como salvar a reação do público a esse filme. Se ele fosse lançado numa época melhor da DC, eu acho que esse filme ele teria uma bilheteria melhor, teria um engajamento melhor, teria um alcance melhor. Mas eu acho que a sensação seria o mesmo, né? Seria o mesmo. A família latina aceitou, personagens são legais, a mãe tem uma importância muito boa, tem uma fala muito boa, e acho que o personagem lá, o tio, ele é muito engraçado. Ele é um ótimo personagem, só que eu não vou dizer que ele é um mega destaque do filme, porque infelizmente faltou um desenvolvimentozinho pro tio, porque ele tem uma importância narrativa e de ação pro roteiro, pro filme, muito
muito grande, entendeu? Ele merecia algum desenvolvimento maior, alguma coisinha que desse algum engajamento pro tio, poxa, porque ele tem uma importância muito grande, por exemplo, uma importância narrativa que o pai tem um momento do filme que ele é comparado com o pai em importância do que acontece, e como ele é um personagem muito voltado pra comédia o tempo todo, falta um temperinho, tá bom? Valeu!